Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exercício 14.152 do Hibbeler, no qual ele pede para a gente resolver o exercício 14.104 usando o teorema de Castigliano. O exercício 14.104 ele propõe uma viga com um carregamento distribuído, um apoio de primeiro gênero e um de segundo gênero, e ele pede para que a gente determine a inclinação da tangente no ponto A. Bom, primeiramente, nós temos que resolver por equilíbrio e achar todas as reações dessa viga. Só que, como ele pediu a inclinação no ponto A, pelo teorema de Castigliano, a gente tem que colocar um momento imaginário no ponto A, que a gente chama de momento M', e esse momento vai estar aplicado nesse ponto. E aí, com esse momento, a gente resolve as equações do equilíbrio. Aí, somatório das forças em x tem que ser igual a zero, a gente descobre que AX é igual a zero. Somatório das forças em y tem que ser igual a zero, a y mais by é igual a W vezes L, que é o carregamento. E a somatória das forças do momento em A, aplicado no ponto A, nós temos que menos B e Y, no sentido horário vezes L, mais W vezes L, que é essa distância do ponto B ao ponto A, menos o momento M' que está aplicado no ponto A igual a zero. Com isso, a gente descobre que BY é igual a W vezes L ao quadrado, menos M' sobre L. E aí, substituindo esse BY na equação da somatória das forças em Y, a gente tem que a Y é igual a menos M' sobre L. Depois disso, já que com todas as reações já definidas, a gente aplica a equação 14.50 do livro do Hibbeler, capítulo 14, que diz que a inclinação da tangente em qualquer ponto da viga é a integral de 0 a L do momento interno da viga vezes a derivada desse momento em relação a M', que foi o momento que a gente aplicou, vezes dx sobre a i. E aí, para poder usar essa equação, a gente precisa descobrir esse momento interno na viga. E para isso a gente utiliza o método das seções. A gente faz uma seção porque temos apenas um ponto de descontinuidade, que é o ponto onde o momento M' está sendo aplicado. Então a gente faz essa seção e a distância L, a distância vai ser x. E aí a gente resolve novamente por equilíbrio, né? E a gente faz o somatório do momento no ponto 1, que é nessa seção que a gente cortou. E aí nós vamos ter que esse momento M negativo, porque o sentido horário, menos M menos W vezes x, que é a força do carregamento, vezes x sobre 2, que é a distância, né, dividido por 2, mais o momento M' sobre L, que é a força AY, a reação AY, vezes x, que é a distância, menos o momento M' aplicado no ponto A, isso tudo tem que ser igual a zero. Com isso, a gente já tem que o momento interno na viga é igual a menos M' mais M' vezes x sobre L, menos WX ao quadrado sobre 2. Depois disso, a gente já tem esse termo da integral. Agora a gente precisa achar esse termo que é a derivada desse momento em relação a M'. Para isso a gente vai derivar essa equação aqui. Com isso a gente tem que derivada de uma constante, WX ao quadrado sobre 2 é zero. Derivada de M' sobre L vai ser x sobre L. E derivada de menos M', menos 1. E aí, depois que a gente já tem esse termo e esse termo, a gente só precisa substituir agora o M' que é igual a zero, porque foi um momento imaginário que a gente colocou no ponto A, e a gente substitui ele aqui nessa equação e temos que o momento interno, o momento real interno na viga é de menos WX ao quadrado sobre 2. E aí, depois disso, a gente já tem todos os termos, a gente apenas substitui na equação. E aí nós temos que a inclinação no ponto A vai ser integral de 0 a L de M, que é menos WX ao quadrado sobre 2,
vezes a derivada de m em relação a m', que é x sobre l menos 1, vezes dx sobre ai. Esse aí é constante, ele pode ir para fora da integral. Coloca ele para fora da integral e integra, resolve aqui e a gente chega a essa equação que a gente precisa integrar de 0 a L. E aí a gente resolvendo a integral, a gente chega a esse ponto, onde a inclinação do ponto A vai ser menos W sobre 2EI vezes x a quarta sobre 4L menos x ao cubo sobre 3. Aí, substituindo no intervalo de 0 a L, nós temos que a inclinação da tangente no ponto A vai ser menos W sobre 2EI vezes L ao cubo sobre menos L ao cubo sobre 12. E aí a gente tem, fazendo essa multiplicação apenas, a gente tem que a inclinação no ponto A vai ser W vezes L ao cubo sobre 24EI.